مكتوب يلا مرحبا اسمي بسمة أريلا كيف الحال؟ صباح الخير bonjour, good morning, buenos dias, buongiorno, ohio, guten morgen, bom dia. Rio de Janeiro, 4 de novembro de 2021, eu vejo 4. Sintam-se cumprimentados. A palavra de Deus está em 2 Reis, capítulo 7, versículo 1 em diante. O título diz: Eliseu prediz a abundância de víveres. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, a quase este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encontrava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E quando o homem leproso e quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui? Até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, então somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. E chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes e foram e a esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem este dia? É dia de boas novas. E nos calamos. Se esperamos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: e fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. Glória a Deus, até aqui. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor que vive e reina para todo sempre. A Ele seja dada a glória, a honra e o louvor. Ele é perfeito, majestoso, Ele é santo, Ele é fiel, Ele é grande. Só o Senhor é Deus, não outro, só Deus é o Senhor, aleluia. Gente, lá atrás, vocês lembram que eu tinha comentado a respeito da fome que estava imperando em Samaria, onde as pessoas tinham que comprar o quê? Elas faziam o quê? Compravam esterco de pombo, davam os seus filhos, faziam a troca: olha, hoje eu mato meu filho, tu come. A mulher fazia assim: olha, dá hoje meu filho, a gente come meu filho, amanhã tu dá o teu filho, e a gente divide, a gente come, por causa da fome que era demais. Mas ainda bem que naquela terra tinha um profeta, um homem de Deus chamado Eliseu. E o que ocorreu? Tinha também 4 leprosos, que no arraial dos Círios, Deus fez um mover
Deus entrou com providência, Deus entrou com ação, Deus entrou com seu sobrenatural, Deus entrou com o impossível, porque Lucas 1,37 diz, porque para Deus nada é impossível. Aqueles homens, Círios, Deus fez com que eles ouvissem um barulho de muitos cavalos, de muitos cavaleiros, e eles pensaram o seguinte: nossa, o rei de Israel alugou outros reis para virem contra nós. E eles meteram o pé, fugiram dali. Com isso, a promessa, a fala que tinha saído da boca de Eliseu a respeito da comida, a respeito da providência divina para aquele povo, veio acontecer. Para isso, Deus teve que agir lá no outro lado, lá na terra, lá onde estava o acampamento dos sírios. Teve que fazer todos baterem em retirada para que a ação, o agir, a providência chegasse imediatamente. Com isso, os leprosos se aproximaram dali, daquele arraial, daquele acampamento, vendo que não tinha ninguém. Porque o que aconteceu? Deus permitiu que os sírios ouvissem cavaleiros muitíssimos. E eles pensaram: nossa, vem um grande exército contra a nossa vida, vamos fugir. Essa foi a estratégia de Deus para que o povo cessasse de perecer, cessasse com aquela fome naquele lugar. É assim que Deus faz. Deus, ele usa de estratégia. E aí, muitos ainda dizem: por mais que Deus faça janela nos céus, isso aí jamais poderia acontecer. E o homem de Deus, ele abre a boca e diz a si mesmo: olha, cuidado com o que tu falas. Eu estou conjecturando aqui, tá? Cuidado com o que tu falas, porque Deus, ele é Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. O fato de você, aí do outro lado, não acreditar em milagres, não anula o poderio do grande, do poderoso, do Criador de céus e terra. Ele faz, ele fez, faz e continuará fazendo maravilhas. Aqui ele fez, ele providenciou a bênção, ele providenciou a comida para aquele povo que estava passando fome. O que está faltando aí na tua vida? Eu vou falar mais uma vez de fome. A situação tá difícil, né? Tá complicada. Os países, eu li alguma coisa ontem a respeito da China, mandando as pessoas comprarem comida. A palavra certa, que não me vem agora em mente, guardando alimentos. Será que tem um mal maior aí para vir? Lembra que eu falei para vocês aqui da minha visão que eu tive em 2019 do cavaleiro preto e do cavalo preto, que aquilo remetia à fome? Pois é, e hoje tem muitos por aí que estão comendo ossos, carcaça de peixe. E o que é que você pode fazer para que isso seja melhorado, para que isso venha a ser solucionado? Você tem que se arrepender, você tem que se ajoelhar, você tem que olhar para dentro de si, ver o que está acontecendo, não só tem que ser todos. E o que é que eu estou fazendo de errado? Porque ninguém é inocente. Todos nós, todos, inclusive eu. Quando a espada aponta para ir, primeiro é para cá. Nós pecamos por palavras, obras e pensamentos. Se Deus está sentando a mão na terra, é porque somos pecadores. E alguma coisa precisamos fazer para movimentar o coração de Deus e Ele venha prover na nossa mesa. Lucas 1,37 fala: porque para Deus nada é impossível. Mas para Ele entrar nessa impossibilidade, nós temos que mover o coração de Deus. Temos que orar, temos que agradecer, temos que adorá-lo, reconhecê-lo como único e suficiente Salvador, porque Ele é perfeito, Ele é único.
digno de ser adorado, glorificado entre as nações. Quando a gente reconhecer verdadeiramente esse Deus, um D maiúsculo, único, verdadeiro, aí sim, ele entra com a sua ação, ele entra com as suas mãos estendidas e diz: aqui, filho, aqui o teu alimento, aqui o que você precisa. É alimento? Eu coloco na tua mesa. O que é que tu precisa? É uma porta de emprego? Aqui a porta de emprego. O que é que tu precisa? É a saúde? Aqui a tua saúde. O que é que tu precisa? É a questão desse casamento que está quase falido, acabado? Aqui, eu restauro. Mas para isso, entregue-se verdadeiramente para Deus e Ele vai mover céus e terra por tua causa, em nome de Jesus. Vamos aqui. Código Penal. Artigo 147. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave, pena de detenção de 1 a 6 meses e multa. Isa, o que tu queres dizer com isso? A Anvisa vem sendo ameaçada, por quê? Porque ela está com a Pfizer, com a vacina da Pfizer, justamente foi a vacina da Pfizer que eu tomei, para poder aplicar nas crianças de 5 a 11 anos, se eu não estou enganada. Só que eles têm recebido ameaças de pessoas inescrupulosas, dizendo, se vocês aplicarem, fizerem a liberação dessas vacinas para as crianças, eu já tenho os dados aqui dos teus parentes, a gente vai de encontro a cada um deles para poder o quê? Você já sabe. E isso aí é vergonhoso e lamentável, porque a gente está vivendo, nós estamos vivendo uma situação que essas vacinas estão aí para um bem da humanidade e não para prejudicar, e sim para solucionar problemas, extirpar, exterminar esse vírus que está aí. Mas infelizmente tem muitas mentes cauterizadas que ainda não se deram conta do mal que estão fazendo quando agem da forma que agem. Infelizmente, são pessoas inconsequentes, são pessoas insensatas que fazem o que fazem. Mas, gente, é o seguinte, certa feita, eu vi uma reportagem de uma moça e ela era da área da saúde. Ela era bolsonarista e ela disse assim, o meu presidente, ela tinha contraído a enfermidade e ela tinha sarado. E ela disse que não iria se vacinar. E ela mencionou que o Jair Bolsonaro tinha alegado o seguinte, que por uma vez a pessoa ter contraído tal enfermidade, que ela estava imunizada, livre. Só que isso não aconteceu com essa moça. Ela não quis se vacinar, ela foi na fala de um presidente que não está nem aí para tua nem para minha vida. Ela contraiu e dessa vez ela não suportou. Ela desceu à sepultura porque ela deu crédito à fala de um presidente que não entende da área da saúde, mas quer o mal para o seu povo. Ele é fascista, ele é ditador, ele quer a redução populacional. Quanto menos pessoas na face da terra que se chama Brasil, melhor. Infelizmente. Nossas palavras de dicionário: barquilha, velocímetro de navio, alapar, esconder. Fiquem com Deus.